Durante séculos, uma tribo amazônica fez silêncio sobre um segredo terrível. Eles dizem que, a cada lua cheia, uma criatura aparece na floresta. Não é lenda, não é folclore, é real. E eles fazem oferendas para manter a paz, oferendas para um lobisomem. Mas quando um jovem decide quebrar o silêncio e investigar o que se esconde entre as árvores, ele descobre que a verdadeira maldição não é a fera em si, mas a história que ninguém quer contar. Prepare-se para uma jornada onde o medo é real, o tempo é ancestral e a floresta nunca esquece. No coração da floresta amazônica, onde o céu quase nunca toca o chão, havia uma aldeia cercada por árvores que pareciam guardiãs de um segredo antigo. O povo Yanomami vivia em harmonia com a mata, escutando seus sussurros, respeitando seus ciclos e temendo sua fúria. Mas havia algo mais profundo, algo que os mais velhos não falavam, apenas silenciavam com olhos baixos quando a lua se tornava cheia. Cauê cresceu ali, entre cantos e fumaça, entre histórias contadas em volta do fogo e olhares que evitavam o escuro. Ele era diferente. Onde os outros viam mistério, ele via curiosidade. Onde havia medo, ele sentia fome de entender. Ainda assim, aprendia a calar. Na aldeia, perguntas demais podiam atrair coisas que não deviam ser acordadas. Naquela noite, tudo estava mais quieto que o normal. O céu estava limpo e a lua, redonda e alaranjada, subia como um olho antigo observando a floresta. As crianças foram recolhidas mais cedo. As fogueiras crepitavam, mas ninguém cantava. Nem mesmo os grilos se atreviam a fazer barulho. Cauê saiu de sua oca, caminhando devagar para não chamar atenção. Passou pelo centro da maloca e seguiu para a borda da aldeia. Avistou o pajé, coberto com penas negras, caminhando em direção à mata com uma cesta de palha nas mãos. Sem ser visto, seguiu o velho até uma clareira escondida entre cipós e raízes altas. De trás de uma árvore grossa, Cauê observou o ritual. O pajé colocou a cesta no chão, acendeu um pequeno fogo e sussurrou palavras em um idioma que Cauê não reconhecia, nem mesmo entre os cantos mais antigos da tribo. Depois, colocou sobre as pedras folhas frescas, pequenos pedaços de carne crua e um punhado de ervas de cheiro amargo. Em seguida, recuou lentamente e desapareceu pela trilha. Cauê permaneceu escondido, sentindo a pele arrepiar. A noite parecia mais escura ali, mesmo com a lua cheia. O tempo passava devagar. Então, um som estranho, algo entre um rosnado e um lamento, atravessou a clareira. Era como se a mata chorasse. E então, o silêncio foi rasgado por um uivo longo e grave, vindo das profundezas da floresta. O coração de Cauê disparou. Não era som de onça, nem de lobo, e lobos não existem na Amazônia. Era algo diferente, algo que não pertencia àquele mundo, mas que vivia ali, entre sombras e raízes. Cauê correu de volta para a aldeia. Quando chegou, fingiu que voltava do rio. Sua mãe o olhou estranho, mas não disse nada. Os mais velhos estavam reunidos em silêncio, olhando para o fogo, como se esperassem que ele revelasse algum sinal. Naquela noite, Cauê não dormiu. Ficou deitado, ouvindo a floresta respirar, imaginando o que havia naquela clareira. Quem ou o que havia se alimentado da oferenda. Nos dias que seguiram, ninguém falou sobre a lua cheia. Ninguém mencionou o uivo. Mas havia algo no ar, uma tensão fina, quase invisível, como uma teia de aranha esticada no escuro. Mesmo os pássaros pareciam cantar menos. Cauê sabia que havia cruzado um limite, e por mais que a voz da razão lhe dissesse para esquecer o que viu, havia algo dentro dele que queimava. Algo que pedia respostas. Ele ainda não sabia. Mas aquele era apenas o primeiro passo para um mundo de segredos enterrados, de histórias não contadas, e de um medo que se arrastava entre as árvores à espera da próxima lua.
E enquanto o sol nascia, filtrando-se em faixas douradas pela copa das árvores, ele só conseguia pensar em uma coisa: o que mais a floresta está escondendo? Na manhã seguinte, a aldeia acordou cedo. As mulheres já estavam moendo mandioca, os homens afiavam lanças e o ar carregava aquele cheiro úmido e quente de terra viva. Mas mesmo entre as rotinas diárias, Cauê sentia que havia algo fora do lugar. Como se o silêncio da noite anterior ainda estivesse grudado nas folhas. Movido por uma inquietação que não sabia nomear, ele decidiu voltar até a clareira. Esperou que todos estivessem distraídos, pegou um cesto vazio para fingir que ia colher folhas e entrou pela trilha. Caminhou rápido, desviando dos galhos como se a floresta fosse uma extensão de seu próprio corpo. Ao chegar à clareira, tudo parecia intocado, ao menos à primeira vista. A cesta com oferendas havia sumido. Nada restava a não ser o círculo de pedras chamuscadas e um cheiro de carne crua no ar. Mas então ele viu. No chão, próximo ao ponto onde a cesta estivera, havia marcas. Cauê se agachou. As pegadas pareciam humanas, mas algo estava errado. Os dedos eram mais longos que o normal, e a planta do pé era larga demais, como se houvesse crescido de forma errada. Uma das marcas mostrava garras curvadas cravadas na terra. Ele seguiu as pegadas por alguns metros. Elas iam e vinham, circulavam a clareira, como se a criatura estivesse farejando. O coração dele acelerou. Não era apenas superstição. Aquilo era real. E não havia sido um bicho qualquer que pegou a oferenda. Voltou rapidamente para a aldeia, tentando esconder o rosto de preocupação. Nara o viu chegando e correu até ele. "Onde você estava?" perguntou ela baixinho, com os olhos apertados. Cauê hesitou, depois puxou-a discretamente para o canto de uma oca vazia. "Na clareira, onde o pajé deixou as oferendas." Sua voz saiu mais baixa do que esperava. "Tem pegadas lá. Estranhas, como meio humanas, meio não." Os olhos de Nara se arregalaram, mas ela não respondeu de imediato. Parecia lutar com as próprias dúvidas. Por fim, apenas disse: "Eu sabia que tinha algo errado. Eu ouvi um grito na noite da lua cheia. Pensei que fosse sonho." Cauê assentiu. A verdade pesava entre eles como um segredo velho demais para carregar sozinho. Nos dias que seguiram, eles começaram a investigar juntos, com cuidado, sem chamar atenção. Nara descobriu que os mais velhos evitavam passar perto da clareira, mesmo durante o dia. Um dos anciãos, quando ela mencionou o local por acaso, apenas murmurou: "A mata tem lugares que são só dela." Mas o mais estranho foi o que encontraram 2 dias depois. Perto de uma palmeira, não muito longe da trilha da clareira, havia vestígios de sangue seco. Não era muito, apenas uma trilha tênue, quase apagada pela chuva. Ainda assim, parecia escorrer do nada, como se algo ferido tivesse passado por ali, arrastando-se. "Alguém está escondendo alguma coisa", disse Nara, mais para si do que para ele. "Isso não é só uma lenda. E se o que falam for verdade? E se existe mesmo uma criatura na floresta?" Cauê não respondeu. Estava olhando para a floresta como se ela estivesse olhando de volta. Um pensamento insistente martelava sua mente. E se ninguém tiver coragem de descobrir o que ela realmente esconde? Naquela noite, o céu ficou encoberto. A lua não apareceu, mas o uivo voltou. Mais baixo desta vez, mais próximo. Depois da 3ª noite, ouvindo o uivo, sempre à distância, mas cada vez mais distinto, Cauê percebeu que as pistas na floresta não seriam suficientes. Havia algo que os vivos não contavam, mas que talvez um dos quase esquecidos soubesse. Havia um nome que circulava entre cochichos: Avicã. Avicã era um ancião que vivia recluso na parte mais afastada da aldeia, numa cabana meio engolida pelo mato. Diziam que ele já fora pajé, mas que algo aconteceu, algo grave, e desde então ele escolheu o silêncio como companhia.
Alguns diziam que ele ouvira demais, outros que vira o que ninguém devia ver. No fim da tarde, fingindo buscar lenha, Cauê seguiu pelo caminho entre os cipós, até que a trilha sumiu e só restavam raízes, folhas e um cheiro de mofo antigo. Encontrou a cabana de Avicã quase oculta por folhas grossas de bananeira. Não havia sinal de fogo, nenhuma voz, mas Cauê sabia que alguém o observava. "Eu sei por que você veio", disse uma voz rouca de dentro da escuridão. Cauê se assustou, mas não recuou. A cortina de palha foi puxada para o lado, revelando um homem curvado, com a pele enrugada como tronco de árvore velha. Os olhos, porém, estavam vivos, atentos. "Você ouviu? Não ouviu?" continuou Avicã. "O chamado da floresta, o uivo da maldição." Cauê assentiu. Ficou em silêncio por respeito e medo. Avicã apontou para dentro. Cauê entrou. A cabana era escura, iluminada por uma lamparina de óleo e repleta de objetos antigos, colares de dente, peles secas, folhas penduradas com escritos em carvão. "Há muitos anos", começou Avicã, enquanto preparava uma infusão de ervas, "a aldeia não fazia oferendas. Achavam que a floresta era amiga apenas, mas esqueceram que ela também tem raiva, que ela castiga." Ele mexia o líquido com um graveto enquanto falava, sem olhar para Cauê. Um dos nossos, um xamã de nome Ukatu, tentou controlar o espírito da noite. Fez um ritual proibido. Ele queria ver o que vivia entre as árvores, queria dominar aquilo que não devia nem ser nomeado. Mas o espírito o tomou. E ele não era mais homem, nem bicho. Era outra coisa. Cauê sentiu um frio nas costas. E o que aconteceu com ele? Avicã olhou diretamente em seus olhos. Ele foi expulso, mas a floresta não deixa o que é dela ir embora. A lua cheia é o momento em que ele retorna, faminto, preso entre mundos. E nós pagamos para que ele não leve os nossos. O velho se levantou e foi até um canto escuro. De lá, tirou um pedaço de couro envelhecido, com marcas desenhadas em tinta vermelha. Entregou a Cauê. "Isso é parte do ritual que o Ukatu tentou. Mas tem mais, escondido, enterrado com os que tentaram impedir." Antes que Cauê pudesse perguntar mais, um estalo seco do lado de fora interrompeu a conversa. Avicã congelou. "Vá, agora", sussurrou. "E eles vigiam quem pergunta demais." Cauê guardou o couro dobrado em sua roupa e saiu às pressas, sentindo os olhos da floresta nas costas. Na volta para a aldeia, passou perto de uma clareira menor e viu algo no chão. Um animal morto, um tatu. Estava dilacerado, as vísceras expostas e marcas de garras profundas no couro duro. Era uma assinatura, um aviso. E não vinha de um ser faminto, mas de algo que queria ser temido. Nos dias que seguiram a visita a Avicã, Cauê sentia o peso do conhecimento novo, como se carregasse uma fogueira escondida no peito. As palavras do velho não saíam de sua mente. Faminto, preso entre mundos. E agora ele tinha mais do que pegadas ou suposições. Tinha um fragmento de um ritual proibido e o nome de um xamã que se transformou em maldição. Na aldeia, a tensão era palpável. A lua cheia se aproximava outra vez, e todos pareciam saber o que isso significava, mesmo sem dizer em voz alta. As crianças eram mantidas mais próximas das ocas, as caçadas encerradas mais cedo, e ninguém, absolutamente ninguém, ousava andar sozinho depois do pôr do sol. Na véspera da lua cheia, Nara chamou Cauê no entardecer, enquanto os últimos raios de sol desenhavam silhuetas alongadas no chão da maloca. "Vamos juntos amanhã. Eu quero ver com os meus próprios olhos o que acontece naquela clareira." Cauê hesitou. Tudo dentro dele gritava que era uma má ideia. Mas o medo era menor do que a dúvida. E a verdade agora parecia mais importante do que a segurança. A noite chegou rápida, como se a floresta tivesse pressa de esconder as respostas. A lua subiu, redonda, intensa, banhando tudo com uma luz pálida que fazia as folhas parecerem lâminas prateadas.
A aldeia entrou em silêncio total. Não havia cantos, nem fogueira. Apenas um leve cheiro de fumaça e olhos vigiando a escuridão. Cauê e Nara esperaram até que todos dormissem ou fingissem dormir. Em silêncio absoluto, deixaram suas ocas, atravessaram a aldeia em passos leves e mergulharam na trilha entre as árvores. Caminharam cerca de 20 minutos até chegarem à clareira. Esconderam-se atrás de uma moita espessa que lhes dava visão direta do centro do local. A cesta de oferendas já estava ali. Alguém a deixara pouco antes. A lua, agora alta, iluminava o círculo de pedras com um brilho quase sobrenatural. O tempo parecia congelado. Nara apertava a mão de Cauê com força, tentando conter o medo. A floresta ao redor estava viva de sons mínimos, estalos, farfalhos, um coachar distante. Então algo mudou. O vento parou, como se a floresta inteira prendesse a respiração. E eles viram. Uma figura entrou lentamente na clareira. Era alta, curvada, coberta por uma pelagem escura, os braços longos quase tocando o chão. Os olhos refletiam a luz da lua como brasas. Caminhava como um homem, mas seus movimentos eram erráticos, selvagens, como se o próprio corpo lutasse contra a forma que ocupava. A criatura se aproximou da oferenda e parou. Fez um som baixo, um rosnado grave, como se farejasse o ar. Pegou a carne com mãos, ou seriam garras, que tremiam. Não devorou, apenas levou até o peito, como quem agradece, e então ergueu a cabeça para o céu e uivou. Um som horrível, carregado de dor, raiva e solidão. Nara tapou a boca com a outra mão para não gritar. Cauê, petrificado, mal conseguia respirar. O uivo ecoou por longos segundos, até que foi interrompido por algo inesperado. Um som humano. Um grito, vindo de longe, mas não tanto assim. Um grito de desespero. A criatura virou-se na direção do som, cheirou o ar outra vez e então desapareceu mata adentro com um movimento veloz demais para seu tamanho. Cauê e Nara não se mexeram por vários minutos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que doía nos ouvidos. Quando finalmente se levantaram, estavam trêmulos, suando frio. Aquele, sussurrou Nara, com a voz quase sem ar, não era um animal. Aquilo foi um homem. Cauê não respondeu. Ele sabia. No fundo, ele sempre soube. Voltaram à aldeia em silêncio. Fingiram que nada havia acontecido. Mas havia uma pergunta que ecoava em suas mentes, inquieta e inescapável. Quem gritou naquela noite? Na manhã seguinte, o sol mal conseguia atravessar as nuvens densas que cobriam o céu. A floresta parecia menos viva, como se tivesse gasto sua energia na noite anterior. Cauê e Nara mal haviam dormido, assombrados pelo que tinham visto, e pelo grito que ainda ecoava, indefinido, sem rosto, sem origem. Cauê acordou com uma decisão dentro de si. Era como se algo o empurrasse a continuar. Sabia que existiam respostas escondidas e que não as encontraria na aldeia. Havia outro lugar onde as perguntas poderiam ser feitas. Não aos vivos, mas talvez aos mortos. Voltou ao local onde havia visto o animal morto dias atrás. Não queria o bicho, queria o que estava ao redor. E ali, entre arbustos amassados, encontrou restos do que parecia ter sido um acampamento. Cordas velhas, pedaços de lona, um caneco de metal enferrujado e algo a mais. Um pacote embrulhado em pano grosso, escondido debaixo de pedras. Desamarrou com cuidado. Dentro havia um caderno de capa dura, gasto pelo tempo, com páginas amareladas e caligrafia torta. Era um diário. No canto da primeira página, um nome estrangeiro, escrito em letra firme, Wilhelm Hartung. As páginas estavam em parte ilegíveis, comidas pela umidade e pelo tempo, mas o que restava era suficiente para alimentar o pavor de Cauê. Cheguei aqui há 3 luas. Os nativos não falam, fogem ao menor barulho noturno. Mas ontem ouvi com meus próprios ouvidos. A coisa existe. Eu vi.
Tem olhos de fogo e corpo de homem, mas se move como um pesadelo. Eles o chamam de Ukatu, o que voltou da morte. O sangue de Cauê gelou. Ukatu, o nome do xamã amaldiçoado. Avikã dissera a verdade. Tentei seguir a criatura. Achei marcas de garras e um símbolo feito de sangue em uma pedra. Descobri parte de um ritual. Não sei se era uma maldição ou um chamado, mas algo foi interrompido. E agora ele está preso entre mundos e quer que alguém termine por ele. As últimas páginas estavam rasgadas, exceto por uma frase, escrita com pressa, quase tremendo. Se alguém ler isto, não o enfrente sozinho. Ele não esquece, ele sente o sangue. Cauê guardou o diário com mãos trêmulas. Sentia o peso de 100 vozes caladas pesando sobre suas costas. Precisava mostrar a Nara. Precisavam entender mais. Quando voltou à aldeia, ela estava esperando perto do poço. Os olhos dela pareciam mais escuros, como se ela também carregasse algo dentro. "Encontrou alguma coisa?" perguntou ela quase em sussurro. Cauê não respondeu. Apenas entregou o diário. Ela leu em silêncio, sentada sobre uma pedra. Ao terminar, fechou o caderno com cuidado. "Então é isso", disse. "Não é só medo antigo. É real. É antigo. É vivo." Cauê olhou para a floresta à frente, onde o verde parecia mais denso, mais escuro. Sabia que ainda havia mais perguntas do que respostas. Mas agora tinha algo que antes não tinha. Um fio, uma linha que ligava tudo. O problema era para onde ela levava. A lua, que antes aparecia tímida entre nuvens e galhos, agora se mostrava sem medo. Ainda faltavam dias para que ficasse cheia novamente, mas sua presença já impunha um certo peso ao céu. Cauê reparou nisso com estranheza, como se o tempo estivesse correndo mais rápido do que deveria. Como se algo estivesse se apressando ou esperando. Naquela noite, Nara desapareceu. Foi simples, como se tivesse se dissolvido no ar. Ela saiu para buscar raízes ao norte da aldeia, uma prática comum, rotineira, e nunca mais voltou. Nenhum grito, nenhum sinal de luta, apenas ausência. A notícia se espalhou como vento forte entre as ocas. Primeiro cochichos, depois acusações. "Foi a floresta", dizia um dos anciãos com os olhos baixos. Ela já tinha ultrapassado o limite. Não era para eles ficarem rondando oferendas. Murmuravam outros, sem dizer os nomes de Cauê ou Nara, mas mirando bem nos olhos de Cauê como se bastasse. E então vieram as palavras que ele mais temia ouvir. "É a maldição." Ele acordou. Cauê ficou sozinho. Os olhares que antes o evitavam agora o atravessavam. Ninguém mais respondia quando ele falava. Sua mãe o puxou para dentro da oca e chorou sem dizer uma palavra. O que ele sentia não era raiva. Era uma dor fria, oca, que tomava o peito como um buraco onde antes havia coração. Mas Cauê não se deixou cair. Naquela mesma noite pegou o diário do explorador e o fragmento do ritual entregue por Avikã. Releu tudo com a luz fraca de uma lamparina. As palavras não davam um caminho exato, mas apontavam para o mesmo lugar. Ele está preso. Ele quer ser libertado. As oferendas o acalmavam, mas não resolviam. Eram apenas paliativos, pequenas moedas lançadas a um abismo com fome. E então, uma lembrança cortou sua mente como um raio. O símbolo de sangue mencionado no diário. A marca desenhada em pedra. Um selo. Ele já o tinha visto antes. Perto da clareira onde o tatu fora encontrado dilacerado. Na pedra torta, coberta por musgos, havia uma forma irregular. Na hora, não dera importância. Agora, tudo fazia sentido. No dia seguinte, ao nascer do sol, partiu sozinho. Ninguém tentou detê-lo. A floresta estava densa. A luz mal tocava o chão, mas ele sabia o caminho. Como se os pés fossem guiados não por memória, mas por instinto, ou talvez
por algo mais antigo. Chegou à pedra ao meio-dia. Com as mãos trêmulas, limpou o musgo com folhas. O símbolo estava lá, circular, com linhas entrelaçadas, parecendo garras e olhos ao mesmo tempo. No centro, um corte vertical, como uma fenda, uma boca. Cauê tocou o símbolo. Estava frio, mas ao encostar o dedo, sentiu uma fisgada aguda no braço. Recuou. Uma gota de sangue brotava de um arranhão quase invisível. O símbolo parecia absorver. De repente, um vento forte varreu a clareira. As árvores inclinaram-se como se algo estivesse se movendo rápido e silenciosamente ao redor. Cauê recuou, ofegante. Sabia que não estava sozinho. Sabia que agora tinha sido visto. Voltou para a aldeia em silêncio, com o peito pesando mais do que antes. Nara ainda não voltara. Nenhuma nova pista, nenhuma voz disposta a ajudá-lo. Mas ele havia entendido algo importante. A criatura não apenas existia, ela queria algo. E talvez ela já tivesse escolhido com quem falar. O som da floresta nunca foi silêncio completo. Mas agora havia um tipo novo de silêncio. Um que gritava, um que se escondia entre os galhos e espiava por entre as sombras. Cauê sentia isso no pescoço, como um arrepio que não passava, mesmo sob o calor úmido da tarde. 2 dias haviam se passado desde o desaparecimento de Nara. 2 dias desde que ele tocara o símbolo na pedra e o vento soprara com raiva. Agora, ele caminhava sozinho, novamente, mas não com o mesmo medo da primeira vez. Havia algo diferente. Não era coragem, era entrega. Ele sabia que não poderia mais voltar com dúvidas, ou sair dali com vida ou com respostas, ou talvez com as duas coisas. Se tivesse sorte, seguiu por trilhas quase apagadas, guiado por instintos, fragmentos do diário de Wilhelm e os contos enigmáticos de Avican. Subiu pequenas encostas, atravessou um córrego de água negra e parou quando sentiu o cheiro. Não era o cheiro de animal, nem de sangue. Era algo mais velho, mais seco, como se estivesse entrando em uma parte da floresta onde o tempo havia parado. E então ele viu uma clareira ampla, circular, com o solo coberto por folhas mortas que não se renovavam. Árvores altas em volta formavam um tipo de muralha natural. E no centro, cravado no chão como um monólito torto, estava um toco de árvore queimado, carbonizado até o cerne. Em volta dele, pedaços de ossos, antigos, quebrados, quase calcificados pelo tempo. Cauê deu 2 passos à frente, o chão estalando sob seus pés. E então sentiu. Não ouviu passos, nem vento, nem som. Mas sentiu. Virou-se devagar. Entre 2 árvores grossas, ali estava ele. A criatura. Era maior do que lembrava. Os olhos ainda queimavam em vermelho. Mas agora, mais próximos, havia algo humano ali. Não no corpo, que era distorcido, com músculos em locais errados e uma coluna curvada como a de um bicho. Mas nos olhos. Eles o observavam com dor, com raiva. E algo mais profundo. Algo parecido com cansaço. Cauê não correu. Ficou ali, com o coração explodindo no peito. Mas firme. A criatura também não avançou. Ambos ficaram imóveis por segundos que pareciam séculos. Então, algo caiu no chão entre eles. Um pequeno objeto. Cauê abaixou-se devagar, sem tirar os olhos do monstro. Pegou o que parecia ser uma pulseira trançada de fibra vegetal com sementes pintadas. Reconheceu imediatamente. Era de Nara. Olhou de volta para a criatura, mas ela já havia recuado para dentro da floresta. Não correu, apenas sumiu nas sombras. Cauê caiu de joelhos. Ela estava viva, ou pelo menos tinha estado ali, perto dele. Mas por que o monstro deixaria esse sinal? Por que não o atacara? Estaria tentando se comunicar? Na mente de Cauê, as peças começaram a se reorganizar. A criatura não os caçava por instinto.
Não era uma fera irracional. Ela sabia o que fazia, escolhia, observava e, de algum modo, lembrava. Lembrou do que Wilhelm escreveu. Ele quer que alguém termine por ele. O lobisomem não era apenas uma maldição, era uma prisão viva, onde um ser humano ainda habitava. O Catu, o xamã. A lua ainda não estava cheia, mas a pressão aumentava a cada dia. Como se algo, lá no fundo da floresta, soubesse que seu tempo estava se esgotando. Cauê sabia o que tinha que fazer. Não podia apenas seguir pistas. Precisava enfrentar aquilo que todos haviam tentado esquecer. A lua subiu como uma sentença sobre o céu escuro. Cheia, perfeita, pesada. Nenhuma nuvem ousava cobri-la. Era como se o mundo soubesse que aquela noite não era como as outras e segurasse o fôlego, esperando para ver o que aconteceria. Cauê sentia o peso dos olhos da aldeia sobre ele. Ninguém falava com ele há dias, mas todos sabiam. Ele carregava algo. Sabiam que, de algum jeito, havia atravessado os limites que os outros apenas temiam. Naquela noite, ele não se escondeu. Saiu da maloca com o diário de Wilhelm preso à cintura, o fragmento do ritual em couro guardado no peito e o coração martelando como um tambor de guerra. Não tinha certeza se daria certo, nem mesmo se sobreviveria. Mas sabia que era preciso tentar. Por Nara, por Ukatu, por ele mesmo. A floresta parecia abrir caminho para seus passos. Nenhum animal cruzou seu caminho. Nenhum som o distraiu. Quando chegou à clareira do toco carbonizado, o ar estava espesso, como se o mundo respirasse mais lento. Ele preparou o que podia. Desenhou os símbolos que a Vicã indicara com o pó de raízes secas, espalhou folhas sagradas e, com uma faca curta, cortou a palma da mão. O sangue pingou no centro do círculo. Ukatu, chamou, sem saber se falava com um espírito, uma fera ou um homem. Eu sei quem você é e sei o que você perdeu. Silêncio. Então, um som de folhas pisadas, um estalo. A criatura surgiu da sombra. Seus pelos negros tremiam sob a luz prateada da lua. Os olhos vermelhos e fundos o fitaram com algo que não era mais raiva. Era expectativa. Cauê não se moveu. Eu vim terminar o que começou, não para te destruir, mas para te libertar. A fera avançou 2 passos. Seus dentes estavam expostos e o peito arfava pesado. Mas não atacou. Cauê retirou o couro do ritual e começou a recitar as palavras. Tinha memorizado. Era uma oração antiga, meio canto, meio grito, pedindo aos ancestrais passagem e cura. As folhas no chão começaram a girar em círculos. O vento soprou forte, como se algo despertasse sob a terra. A criatura caiu de joelhos. Soltou um uivo agudo, desesperado. Não era o mesmo som da lua cheia. Era mais humano, mais sofrido. Como se dentro daquele corpo horrível, o homem gritasse. Cauê continuou. O símbolo no chão brilhou levemente, como brasas. A terra tremeu. Um trovão estourou no céu limpo. E então, silêncio. A criatura começou a mudar. O pelo se retraiu. As garras encurtaram. A pele ficou pálida. O rosto se contorceu até formar traços humanos. Um homem velho, nu, frágil, ajoelhado, com olhos cheios de lágrimas. O Catu. Ele olhou para Cauê e sussurrou algo entre soluços. Uma palavra que Cauê não entendeu, mas que parecia ter atravessado séculos. O Catu caiu para trás, como uma folha, e não se mexeu mais. O silêncio voltou, mas era diferente. Era leve. A clareira parecia respirar aliviada. A maldição, enfim, havia sido quebrada. Cauê ficou ali, ajoelhado, olhando para o corpo. Não chorou, mas sentiu algo escorrer dentro do peito. Um vazio, um fim. Então, um som, fraco, vindo das árvores. Cauê? A voz era trêmula, frágil, mas real. Ele correu até a borda da clareira. Lá, caída entre galhos e folhas, estava Nara. Suja, machucada, mas viva. Ele me levou,
disse ela, quase sem voz. Mas não me feriu. Me escondeu, como se me protegesse. Cauê a abraçou. Não disse nada. Apenas deixou que a floresta, por um instante, fosse apenas floresta. Na volta à aldeia, ninguém perguntou nada. Mas todos sentiram. O uivo não voltou mais. O dia seguinte amanheceu sem pressa. A luz do sol atravessava as copas altas como se testasse, com cuidado, se era seguro retornar. Pela primeira vez em muito tempo, a floresta parecia calma, não vazia, não silenciosa, apenas em paz. Cauê e Nara chegaram à aldeia quando o céu ainda estava pintado de dourado. Foram vistos por alguns. Olhares surpresos, outros confusos. Alguns choraram baixinho, outros simplesmente se afastaram. Ninguém os parou. Ninguém fez perguntas. Como se todos soubessem instintivamente que o que havia acontecido pertencia a outro tempo, outro plano. A mãe de Cauê o abraçou com força e lágrimas nos olhos, mas não disse uma palavra. Era como se, por fim, entendesse e aceitasse. O corpo de Ukatu ficou onde caiu. A floresta o guardaria, assim como guardou seus segredos por tanto tempo. Durante os dias seguintes, a aldeia retomou seus ritmos, mas algo havia mudado. Não era visível aos olhos, mas se sentia no ar. As crianças começaram a brincar mais longe das ocas. Os caçadores voltaram a explorar trilhas esquecidas, e as noites de lua cheia chegaram, sem medo. Ninguém mais levou oferendas à clareira, mas ninguém ousou apagar o símbolo gravado na pedra. Cauê sabia que a paz tinha um preço. A maldição fora encerrada, mas as verdades despertadas não poderiam ser enterradas novamente. E talvez por isso ele não conseguia mais dormir tranquilo sob o teto da aldeia. Não por medo, mas por inquietude. Algo dentro dele havia mudado também. Uma manhã, dias depois do confronto, ele anunciou sua decisão. Com um arco às costas, o diário de Wilhelm na bolsa e uma pequena faca no cinto, despediu-se da mãe, de Nara, e partiu. Ninguém tentou impedir. Vai voltar? Perguntou Nara, segurando a mão dele. Talvez, respondeu ele, mas antes quero ouvir outras florestas, outras histórias. E assim partiu. Não como quem foge, mas como quem segue um chamado. A floresta o engoliu com respeito. Na aldeia, ninguém mais falava de Ukatu, nem de lobisomem, nem de maldição. Mas à noite, quando a lua cheia iluminava o mundo, os anciãos ainda evitavam falar alto. E as crianças ainda sentiam que havia lugares onde não deviam pisar. Porque mesmo quando a maldição é quebrada, a floresta nunca esquece.